Olá, boa noite. Então, deixa eu só dar um tempinho aqui para ver se chega mais alguém para a gente começar a nossa live. Vou me apresentando para vocês, porque afinal de contas a live vai ficar gravada e vai ficar aqui o registro desse dia tão especial que foi participar desse cantinho da Márcia, né? Um cantinho muito especial porque abre as portas para a literatura nacional, para a divulgação do nosso trabalho. E eu acho que isso é muito importante, né? Muito importante para nós que somos escritoras, escritores e que precisamos realmente de um espaço, né? Onde nós possamos mostrar, divulgar nossa arte, nossa escrita, nossa palavra. E para quem não me conhece, eu sou Cibele Laurentino, sou de Campina Grande, Paraíba, sou escritora e poetisa e vou compartilhar com vocês um pouquinho dessa trajetória maravilhosa na escrita. Então, eu sou filha de um poeta popular chamado José Laurentino, um poeta que teve uma trajetória muito linda, com muita poesia popular, com muita literatura no Brasil e fora do Brasil. É uma pessoa que realmente fez a diferença em mostrar a nossa cultura popular. Deixou para a gente uma coletânea linda, que é sua coletânea poética, que é esse livro lindo, são mais de 400 poemas, literatura de cordéis, e tem aqui ele disponível à venda comigo. Então, desde criança, eu aprendi a gostar de poesia, a respeitar a poesia. Sempre participei dos festivais violeiros, das noites de cantoria. Não conto as vezes que adormeci nesses eventos lindos, onde cantadores de viola cantavam seu repente e falavam suas poesias. E eu, como criança, lógico, acabava adormecendo no colo do meu pai. E muitas vezes acordava ainda com aquela cantiga no fundo, como uma verdadeira orquestra. E daí aprendi a gostar muito de poesia. Meu pai ensinava que quando tivesse um poeta declamando, a gente silenciasse, parasse tudo para ouvir, para não atrapalhar aquele momento, que para ele era um momento muito sagrado. E daí fui crescendo, vendo isso, vendo esse exemplo lindo e presenciando tantas vezes, ele escrevendo ou ele lendo os seus livros. Eu também desenvolveu para mim, em cima dessa admiração toda. Sempre li muito e sempre li muito poesia popular, uma leitura que talvez não estivesse adequada para a minha idade, mas foi desses livros que eu comecei a ler, como Patativa de Assaré, como Acendino Leite, como Leandro Gomes de Barros. Nas escolas, meu gosto na língua portuguesa de escrever os meus textos, minhas redações, começou. E eu sempre tinha um destaque nas redações. E sempre estava escrevendo minhas crônicas, sempre em prosa e sempre compartilhando com ele, que era o meu pai, o meu confidente de escrita, porque é muito difícil você assumir sua escrita, aceitar e ter coragem de mostrar, Então são etapas. E daí, para ele que eu compartilhava tudo, e isso foi crescendo, mas eu nunca imaginei, nem tão pouco sonhei, porque para mim esse sonho era uma coisa muito surreal, ser escritora, publicar um livro, para mim estava muito longe disso acontecer comigo, pela minha incapacidade, de me achar incapaz, de achar o meu texto ruim, de achar minha palavra inadequada, comparar a minha palavra com a palavra dele o tempo inteiro, minha poesia modernista, a dele é uma poesia extremamente regionalista, muito bem metrificada, então tudo muito, muito lindo. Então eu achava a minha poesia muito singular, muito... Então o tempo foi passando, E
e eu não tive coragem, né? Mas se aqui no Instagram eu comecei um trabalho que me deslumbrou muito, né? Trazendo a poesia dele depois da sua morte, para que as pessoas conhecessem mais, para que essa poesia não morresse. Esse era apenas o meu intuito. E daí eu comecei esse convívio com os Instagrams, os bookstagrams literários e escritores que me surpreenderam muito, né? E hoje eu faço um trabalho também dentro do Instagram, sempre divulgando a literatura nacional, o que me estimula a ler muito mais literatura nacional hoje do que nunca, né? Porque para mim a literatura nacional tinha ficado nos clássicos, né? Então eu não imaginava o número de pessoas, de escritores, de mulheres contemporâneas, talentosíssimas, escrevendo nos dias atuais. E daí, por exemplo, hoje, para você ter uma ideia, vou compartilhar com vocês minhas atuais leituras. Então, esse livro lindo, maravilhoso, né, que é a Débora Pantaleão. Então, eu compartilho com vocês. Essa é a minha atual leitura. Onde Tudo é Passado, um romance da Valéria Wanda, que é minha conterrânea. Um livro muito bonito, também que vale muito a pena ser conhecido. Um outro livro que eu estou lendo nesse momento é Relatos Insignificantes de Vidas Anônimas, da Rossana Vingebar. Um livro também que não fica atrás de nenhum outro, que vale a pena você conhecer, abrir espaço na sua estante, na sua vida e ler um pouquinho. Um outro livro maravilhoso desse momento é Sweet Tóquio, da Giovanna Madaloso. Um livro também sem comentários. Então, isso é o mínimo, né? Isso é um leque inúmero de mulheres contemporâneas escrevendo que nos envaidece, que nos orgulha pela sua capacidade realmente de escrever. Mas e daí, como eu estava falando, esse meu trabalho aqui no Instagram me encorajou a publicar um livro chamado Cactus, que infelizmente eu não vou poder mostrá-lo porque não tenho ele físico, mas ele está em formato de e-book disponível na Amazon, tá? Então tem o link aqui em um dos meus posts, né, se você desejar adquirir. É um livro repleto de sentimentos, de emoções, uma construção que eu fiz no decorrer da minha vida, de observações na minha dor, na dor do meu amigo, do meu irmão. Então, eu escrevi esses poemas e estão publicados lá, disponíveis para você, com o nome de Cactus. E depois que eu mostrei Cactus, que eu tive essa coragem, né? Depois de tantas curtidas, de tantos apoios dos meus amigos internautas e da minha família, eu vencendo essa crença limitante de não aceitar minha poesia, de não aceitar minha palavra, de me encontrar nesse meio da escrita, encontrar a minha escrita, né? Minha palavra mesmo. Daí eu me soltei e escrevi um romance chamado Nobelina, um romance regionalista que trata de assuntos extremamente atuais, apesar de ser um enredo contado nos anos 60, mas que ele vem trazendo a questão da mulher, da conquista da mulher na sociedade, da educação, do feminicídio, da violência contra a mulher, né? do racismo, da homofobia e todas essas diferenças sociais, né, que causam tantas discussões necessárias, né, porque nada disso passou, tudo continua, né, apesar de que nós já evoluímos, mas ainda temos muito a evoluir. Esses temas eles não podem sair de circulação, não podem cair no esquecimento, né? E a literatura tem toda a sua beleza, a sua arte, mas eu acho que a arte tem realmente o dever de dar uma cutucadinha na gente, né, de uma forma sutil, de uma forma bonita. E isso tudo está no meu livro, Nobelina. Né? Eu vou mostrar para vocês aqui a capa, né? Então, essa capa da Nobelina, uma capa que ficou muito bonita, né? Que é da Paloma.
e também em cada capítulo eu tive uma preocupação muito grande com os novos leitores. Exibindo minha caneca linda, né? Eu tive uma preocupação muito grande com os novos leitores, que os capítulos, quando são muito extensos, dá aquela preguicinha, né? E meu intuito é trazer mais leitores, né? Então, me preocupei em fazer capítulos curtos, para que as pessoas se estimulassem realmente a ler mais. A parar aquele capítulo e ficar com vontade de, eu vou ler mais um e indo, né? E às vezes eu fico muito feliz quando as pessoas me dão um feedback positivo e dizem que conseguiu ler o livro em um dia, em 2 dias, né? Isso é muito bom. Não tem coisa pior do que você começar a ler o livro e perder o estímulo e encostá-lo, né? Então, mas como eu estava falando para vocês, essa construção teve também a ilustração de cada capítulo, né? Algumas litografias, como esta, alguns desenhos à mão livre do artista plástico Alberto Dias, que é meu marido e que nos deu o prazer de fazer a ilustração de cada capítulo. Vou compartilhar também com vocês a pequena introdução que dá início ao romance, que eu acho uma introdução muito charmosa, modesta parte, e eu quero dizer para vocês o que eu disse aqui, na minha primeira inspiração quando comecei a escrever. Vou reservar minha poesia para te contar uma história pequenina de amor, romance e maestria, de uma moça bonita, cintura fina, quadris largos, olhos cor de mel, pernas grossas, rosto rosado, em uma pele cor de jambo. Tinha seu nome Nobelina, filha de seu Narciso e de Dona Guilhermina. Era ela a menina garbosa que, quando passava, lembrava a garota de Ipanema fazendo pose na praça do Sítio Piaca, logo ali, bem próximo, na cidade de Pucinanã, Paraíba, Nordeste. Então, essa história, apesar de ser fictícia, mas esse lugar não é fictício, né? Esse lugar é uma cidade muito pequena, acho que com menos de 4.000 habitantes, e que no ano de 1960, que foi o ano em que o poeta escreveu Eu, a Cami Nobelina, que foi o poema que me inspirou a escrever esse livro, essa cidade estava sendo emancipada, né? Na verdade, ela chamava-se Vila da Paz, né? Uma cidade no interior da Paraíba. Então, eu comecei a imaginar inicialmente a mulher que fazia parte do poema do poeta, que era uma mulher que tomava uma atitude muito à frente do seu tempo, muito independente, muito segura. E eu comecei a imaginar quem seria essa mulher para ser dessa forma, né? Estando exatamente nos anos 60, onde nosso país passava por mudanças terríveis, né? Um patriarcado fortíssimo. E comecei a imaginar essa cidade se formando, né? Então, uma cidade onde a maior parte da população vivia da agricultura, sem educação, sem estudo, né? E essa mulher querendo estudar, querendo fazer diferente, brigando, lutando contra o pai que não queria que ela estudasse. Uma mulher que queria se mostrar bonita, que queria se exibir, mas por prazer, por vaidade, e não simplesmente para a conquista de um macho, de uma figura masculina. Então comecei a imaginar essa mulher e comecei a imaginar esse povo. Quem seria esse povo? Um povo vivendo da agricultura e sem educação, sem ensinamento básico, né? Então, o plano de governo na época, comecei a imaginar tudo isso e comecei a imaginar as diferenças sociais que já existiam, obviamente. Comecei a imaginar como as pessoas encaravam, como as pessoas lidavam com isso, a questão religiosa, a questão das crenças, a questão do nosso folclore, que é fortíssimo, da cantoria de viola, do nosso São João, dos nossos costumes da época
E eu trouxe tudo isso para o enredo, de uma forma extremamente autêntica, né, onde o narrador é neutro e todos os diálogos acontecem no linguajar matuto, mas dos anos 60, porque o matuto de hoje não é mais o matuto do passado, né? O matuto do passado é aquele matuto que não era globalizado, que não tinha internet, imagina você. Hoje está tudo mudado, todo mundo tem esse acesso, um conhecimento maior. Então daí foi a construção de Nobelina, que eu compartilho com vocês com muito prazer, compartilho com vocês essa minha história dentro da escrita, que hoje realmente eu me identifiquei, conheço bem a minha palavra e o que eu quero dizer e como dizer, né? Então, para mim, eu estou muito satisfeita. E logo mais, no próximo ano, já em fase editorial, tem um outro projeto literário, que é o livro Todas em Mim, né? Que já está em processo editorial. E logo, logo a gente vai poder falar mais sobre ele, que é uma proposta bem diferenciada do romance Nobelina. Mas é isso. Então eu fico aqui, agradeço demais essa oportunidade de estar mostrando o meu trabalho aqui, de estar compartilhando essas minhas experiências. Convido a vocês para me seguirem nas minhas redes sociais, no Facebook, no YouTube e no Instagram, como Cibele Laurentino. E para mim será um prazer autografar um livro e mandar para você, tá? O link está aqui na bio, em um dos meus posts. Você pode chegar lá e falar diretamente comigo. Então, um beijo grande. Esse dia realmente foi muito especial, porque falar de literatura brasileira é magnificante. Beijo para vocês. Uma boa noite.